E na semana chegou no Star Plus o terceiro episódio da 7ª temporada de Outlander. E dando continuidade aos nossos vídeos dessa série aqui no canal, vamos comentar de tudo que rolou. Então fica comigo nesse vídeo e simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam de Outlander, séries de época, de fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, beleza? Meu povo, e esse episódio, apesar dele ter um tom mais tranquilo, de certo modo, ele já começou assim com algumas revelações, algumas alterações, melhor dizendo, porque foi o episódio que já deu início ali numa cena em que a Brianna e o Roger estão no futuro, ou melhor, presente, e após retornarem para casa do Roger lá na Escócia, a Fiona mostra para eles uma caixa que havia chegado destinada à família, a eles, ao filho. E ao abrir, eles percebem que tem várias cartas, alguns objetos ali dentro, e essas cartas são de ninguém mais, ninguém menos do que da Claire e do Jamie, escritas lá no passado, 200 anos antes. E ali eles vão informando todos os acontecimentos, de tudo que aconteceu após eles deixarem eles lá no Círculo de Pedras. E com isso informam a questão do incêndio, que era a maior motivação para a Brianna estar retornando, viajando no tempo, para avisar eles sobre esse ocorrido, sobre essa tragédia que, como estava no jornal, levaria à morte da Claire e do Jamie. Mas aí percebemos uma pequena modificação, porque assim como eles constataram, a Claire e o Jamie também perceberam que o incêndio que eles tanto aguardavam não aconteceu em janeiro. Então o Roger conclui que a Brianna, a partir do momento que ela volta no tempo, assim como a Claire, e leva o éter, e também inventa o fósforo, essas pequenas alterações acabaram mudando, modificando o rumo da história. Não tão drasticamente, mas modificou. E ao que deu a entender, esse incêndio que acabaria levando à morte mesmo da Claire e do Jamie não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu do modo como foi noticiado no jornal. E é engraçado porque é algo que eu não imaginei que eles conseguiriam, caso eles tenham mesmo modificado esse passado. A série sempre trouxe que era tão impossível fazer algo. A Claire, principalmente na primeira, segunda temporada, lutou tanto para mudar os rumos de Culloden, igual ao ponto assim que ela e o Jamie estavam exaustos, já não acreditavam ser possível, e aí quando eles menos esperavam, aconteceu aqui, tanto tempo depois. E aí cria um ponto que a gente se questiona, afinal de contas, é mesmo possível mudar o passado? Não é? Ou melhor, o quanto é? E quais as consequências em estar alterando? Bom, e após essas cartas, ver este momento aí da Brianna e do Roger, a gente vai acompanhando os dias que se seguiram após o incêndio. A Claire e o Jamie estão exaustos, com o pessoal tentando catar tudo que sobrou, tendo que reconstruir do zero a sua morada mais uma vez. O abalo psicológico, emocional pega muito forte, até porque a gente pensa, nossa, a Claire tinha construído tanta coisa, avançado em vários pontos no seu consultório, nas questões de medicina mesmo, e os próprios equipamentos que ela trouxe do futuro, tudo se perdeu. Todos os seus avanços retornaram para a estaca zero. E claro que ela vai estar cansada, se sentindo exausta. É totalmente compreensível, tanto ela quanto o Jamie. E até quando eles informam do sumiço do gato, meio que representa tudo isso. Tanto no momento quando ele some, aquela coisa está cansado, já está perdendo a fé, como quando no momento que ela encontra, e aí ela se abala assim, chora. O gato simbolizou muito além daquilo. Esse é só mais um ponto de tudo que aconteceu na vida deles. E eu acho que isso é uma das coisas que está mais interessante nessa temporada, a gente ter acompanhado esse casal, essa família por tantos anos, que agora a gente sempre faz um retrospecto. A gente consegue ter uma visão muito mais ampla de toda a história deles, por tudo que eles passaram. Eles retomam e ganha peso, a gente sente a importância dos acontecimentos. Então acho que esse é um dos pontos mais legais de você estar numa 7ª temporada. Bom, e daí a gente vai pro rolo ali da senhora Bug, do marido dela, com a questão do ouro jacobita. Mais uma vez esse ouro retorna na história, e aí vem a explicação que ele foi dividido em 3 partes. Uma foi
o marido da tia Jocasta, que pegou e acabou investindo na propriedade e levando consigo pro túmulo. E foi lá que o marido da senhora Bug encontrou e foi pegando sorrateiramente essa parte que ele acreditava não ser justo ficar com o outro lá. E isso criou um desentendimento, um conflito entre o Jaime e ele. E acabou que o Jaime expulsou o senhorzinho com a sua esposa da propriedade. E claro que eles não iam aceitar isso de boa, ficaram putaços. E a noite deu aquele rolo com a senhora Bug que acabou na sua morte, com o Ian tirando a vida da senhorinha. E só fazer um comentário aqui. O Ian, né? Essa temporada tá que tá. Todo episódio tá matando alguém. Alguém segura esse dá. E assim, eu acho que foi um rolo todo bem desnecessário. A morte dela, bem em vão. Tudo por falta de um pouco mais de diálogo, de explicação. Era só uma questão de ouro, dinheiro. A vida da senhora Bug não merecia ser perdida dessa maneira. E aí, claro que essa morte não vai ficar por isso. A gente viu na cena do cemitério com a Claire cantando, que foi uma cena bem bonita. O seu marido surgiu para acompanhar o funeral. E claro que o Ian, a gente conhecendo essa personalidade dele, ele foi lá se desculpar, foi tentar se explicar, assim como ele fez já anteriormente lá com a questão da Malva, que a gente tinha visto. Ele ficou totalmente envergonhado de ter se envolvido com ela, o que o Jaime ia pensar. Então, era uma atitude esperada do Ian fazer isso aqui no cemitério nesse episódio. Mas claro que o senhorzinho lá não ia aceitar, ele mexeu assim num vespeiro e ele já deixou claro que quando o Ian tiver algo bastante significativo a perder, ele vai retornar. Prometeu revenge, uma vingancinha. E claro que se tratando de Outlander, a gente sabe que em algum momento isso vai retornar para prejudicar os Freys. Tivemos muitas provas disso, não? E outro ponto que eu me perguntei, a galera matando geral nessa temporada e ninguém é preso, ninguém responde, só a Claire que é levada. Aí mais um ponto que eu quero falar sobre o Ian é naquela conversa que a gente presenciou dele com o Jaime na varanda, em que ele entrega o retrato do Willy e revela pro Jaime que ele já sabe que o Willy é filho do Jaime. A gente percebe o como o Ian evoluiu, tá se mostrando alguém sábio. Ele é alguém muito observador, que percebe os detalhezinhos que os outros acham que estão conseguindo esconder, tanto ali do Jaime, esse segredo passado, como da Claire, as viagens no tempo. O Ian tá sempre assim um passo à frente. Repararam? E é um personagem que evoluiu demais, perto daquele garotinho aventureiro e responsável lá na terceira temporada, quando ele surgiu, teve uma progressão imensa. E mais uma coisa que eu quero destacar desse episódio, que eu achei bem interessante, foram esses costumes, essas crenças do povo da região, como por exemplo, sobre a senhora Bug agora ser a guardiã do cemitério, que antes era a Malva e que agora a Malva estaria livre para ir pro céu e a senhora Bug agora ia cuidar. Ou outro exemplo, a adaga, que o Jaime pede para Claire dar uma moeda e assim ele presenteia com uma adaga e ele diz que é necessário pagar para que o objeto entenda quem é seu dono. E também a questão de cortar a mão e reconhecer o propósito pelo sangue. Então são pequenos toques assim que deixam tão mais rica a série, a história como um todo, né? Eu adoro isso. E aí a gente vê mais pro final do episódio também a questão do tesouro. O Jaime pega e derrete e depois guarda parte desse conteúdo lá na caverna do Espanhol, que era um local secreto entre ele e o seu neto. E aí ele deixa essa informação registrada lá na caixinha de cartas que fica guardada para Brianna e o Roger estarem abrindo no futuro. E lá ele deixa especificado que é para eles pegarem esse tesouro caso tenha uma necessidade. E logo em seguida a gente vê eles visitando Lallybroch e a propriedade está à venda. Então o dinheiro chegou na hora certa. E o interessante, rodou esse tesouro e no fim vai estar ajudando a eles a recuperarem seu lar. Então gostei de todo o sentido, o significado que deram para os rumos desse tesouro. Já parecia uma coisa amaldiçoada, né? Vamos falar sério. E aí, falando do Jaime, também um ponto bem interessante nesse episódio foi essa retomada dos sonhos. Mais uma vez ele sonhou com o futuro. Dessa vez ele enxergou uma cena da Brianna com seus filhos e Roger, e também um objeto que ele descreveu que a Claire logo reconheceu como um telefone, que foi a cena que apareceu lá no iniciozinho do episódio após a abertura. E aí meio que confirma aquela teoria da galera de que o Jaime é capaz de estar viajando pelo tempo, tá prevendo pelo menos o futuro pelos seus sonhos. Então
Já não é a primeira vez que eles tomam esse assunto, estão dando ênfase cada vez mais, e acho que aí tá a confirmação. Mas eu acredito que a explicação do fantasma não é isso ainda. Ele tem essa capacidade de estar vislumbrando o futuro, as coisas lá da época da Claire, por meio de sonhos, mas ao mesmo tempo o Jamie, o fantasma que aparece lá pro Frank, naquela cena do primeiro episódio, eu acho que tá mais relacionado ao espírito dele mesmo. Até porque nesse episódio ele e a Claire têm uma conversa sobre, quando eles morrerem, o que ele deseja que façam com o corpo dele. Se quer que retorne pra Escócia ou onde que ele quer ser enterrado. E aí ele até brinca que, ele provavelmente vai estar numa vala, em algum lugar, no campo de batalha, pros corvos. Mas eu acho que no fim ele deve retornar seu corpo pra Escócia e é a partir de lá que inicia esse ciclo aí do fantasma. Vamos aguardar. E falando em revisitar a Escócia, também vimos que no final do episódio ele toma a decisão de estar viajando lá para Lallybroch para visitar sua irmã, a Jenny, e levar o Ian, porque a guerra está chegando, então ele acredita que é uma última oportunidade de estar indo com o Ian para ter tempo de visitarem a família, porque ele fez uma promessa de levar o filho da sua irmã. E a hora que eu ouvi, eu pensei, ainda bem, vamos revisitar a Escócia, tava com saudade, adoro quando eles vão pra lá. E já fazia um bom tempo que a gente não visitava. E nesse episódio, inclusive, quando começou com a Brianna e o Roger ali, mesmo que seja em outra época, eu fiquei, nossa, que da hora, que saudade que me deu do começo dessa história, das primeiras temporadas de Outlander. Então dá pra imaginar que o próximo vai ser focado totalmente lá. E eu tô bem ansioso, bem animado. Agora é esperar a semana que vem, né? Bom, pessoal, o que eu posso dizer desse episódio 13? Eu acho, assim, que foi um episódio muito gostosinho. Ele trouxe várias informações, ele caminhou com a história, ele, após toda aquela explosão, aqui foi mais para juntar os cacos e reiniciar, voltar ao rumo de tudo, após essa bagunça geral. E foi um episódio que trabalhou bastante essa cumplicidade do Jamie e da Claire, até quando ela fala que ele é suficiente, foi muito legal, foi bem bonito. A gente percebe toda a força desse casal, como eles vêm lutando ao longo dos anos para estarem sobrevivendo, para estarem se protegendo e protegendo os que eles amam, apesar de todas as adversidades, todos os conflitos, todas as crises que eles presenciaram, eles ainda seguem firmes, mesmo que às vezes se sintam abalados, ainda seguem firmes. E é por isso que a gente admira tanto, né? Bom, acho que foi um episódio muito bom, manteve o padrão aí, essa temporada tá impecável, impecável mesmo, tô adorando demais. Quando acabou o episódio eu pensei, não acredito que acabou já, passou tão rápido, por mim podia ter assim mais 1, 2, 3 horas desse episódio. Enfim, então acho que isso é um sinal de que a coisa tá boa, não é mesmo? Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais? Acharam os primeiros melhores? Deixa aqui nos comentários. Comente o que vocês acham aí da teoria do fantasma, do destino do ouro, das mudanças na história. Comentem. E semana que vem tem mais vídeo aqui, então por isso, se não é inscrito, aproveite e já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!